Olá, eu sou Gustavo Carvalho, sou o idealizador do Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional no coach. Eu queria dar as boas-vindas a vocês, dizer que é uma satisfação, uma alegria ter a presença de vocês aqui comigo, a audiência, que eu sei que é muito significativa, e dizer que a gente vai passar alguns minutos aqui tentando transmitir a vocês da melhor forma possível um conceito ou um pensamento que tem sido transformador na vida de muitas pessoas sobre o poder da gratidão, né? Talvez você já tenha visto algum dos meus materiais no YouTube ou na minha página de Face, nas redes sociais de uma maneira geral. Se não, depois eu vou deixar o link de acesso para vocês poderem entrar em contato comigo, assistir o meu material, né? Só assim, a título de apresentação, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou formado pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, minha formação em coaching. Eu tenho a formação como Master Coach, né? E desde a minha graduação eu venho estudando os aspectos da neurociência, da neuroanatomia, da neurofisiologia. E quando eu fiz o meu mestrado e logo na sequência o meu doutorado dentro da Universidade de Brasília, eu acabei aprofundando ainda mais isso. E associei isso depois com a minha formação de coach, né? Então eu tenho trabalhado muito dentro de um coach que usa muito essa lógica de um processo que tem uma explicação, que tem um contexto científico, um embasamento maior para poder explicar todo o processo que acaba acontecendo e é transformador na vida de muitas pessoas. E talvez fique estranho, né? Você olhar e falar assim, poxa, mas um coach falando de gratidão, o que tem a ver um neurocientista falando de gratidão, né? E vocês vão ter a oportunidade de entender, e eu espero ter essa condição de passar para vocês durante esse tempo que a gente vai estar aqui junto, exatamente o porquê disso, né? E o quanto que isso é impactante e o quanto que isso pode ser transformador na vida de muitas pessoas. Bom, antes de falar propriamente da gratidão, eu queria lembrar vocês o seguinte: a gente não vai falar aqui num aspecto de religiosidade, ok? Não é a minha praia, não é o meu objetivo, não é o contexto que eu trabalho, né? Porque quando se fala em gratidão, num primeiro momento, ou pelo menos em um primeiro momento, é isso que vem à cabeça, né? Tá sempre uma ligação meio voltada para isso. E vocês vão ver que a nossa abordagem, ela tá um pouquinho numa outra direção, não menosprezando a outra, porque a outra é importantíssima também. Mas a gente vai dar um enfoque um pouquinho diferente agora, e que eu queria que vocês absorvessem isso com todo carinho e com todo amor no coração, ok? Bom, normalmente nós vemos pessoas construindo, principalmente nessas viradas de ano, né? Isso é muito comum, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, as pessoas construindo metas, construindo objetivos novos de vida, né? As pessoas pensando no futuro, não só nesse período, mas esse período é mais marcante, né? A gente sabe que é um período que as pessoas começam a fazer reflexões do que aconteceu e o ano novo que está chegando. Mas isso independe da data de 31 para o dia 1º. Em qualquer momento a gente deve fazer esse tipo de coisa, né? Não é uma coisa que depende de uma data específica. E nós, o ser humano tem essa tendência, né? A criar projetos, a criar expectativas, a criar sonhos, a criar metas, a criar objetivos futuros. Isso talvez seja uma das nossas características do nosso cotidiano, da nossa vida. A gente sempre está pensando no amanhã, sempre pensando no que a gente pode alcançar, deve alcançar, precisa alcançar, né? Alguns vão pensar em ganhos materiais, né? Alguns vão pensar nos bens que gostariam de acumular, além daqueles que ele já possui. Alguns outros vão pensar em questões muito mais íntimas, pessoais, sentimentais, né? De felicidade, sentimentos de harmonia com a família, e etc. Então, ou as duas coisas, nada impede, né? Agora, pensar isso, pensar em metas, pensar em objetivos, pensar em conquistas, eu costumo dizer que ele precisa ter um foco muito bem realizado. Porque o que a gente encontra
de maneira geral, são as pessoas tendo sonhos, construindo metas e construindo objetivos que são equivocados. Eles não são neurologicamente corretos. E talvez aí esteja a explicação porque muitas pessoas não conseguem conquistar. Elas sonham, elas desejam, elas criam estratégias, elas têm isso até, de certa forma, desenhado na cabeça, mas chega um determinado momento que aquilo não acontece. A pessoa está sempre desistindo, começa e para um projeto, ela procrastina, ela não leva para frente, ela deixa para depois, e isso acaba frustrando muitas vezes a pessoa. Então, para a gente ter uma meta e um objetivo alcançado, não tenham dúvida, a gente precisa fazer isso de forma neurologicamente correta. Okay? Então, isso aí é um processo que envolve toda uma estratégia, não é simplesmente eu quero alcançar, eu penso em alcançar, não funciona desse jeito, né? Então, se nós fôssemos solicitados, né, eu pedisse a você, né, fazer uma lista dos seus sonhos, daquilo tudo que é possível, que você imaginaria que seria o ideal para a sua vida, que você gostaria de conquistar, que você gostaria de alcançar, que faria bem para você, para sua família, para as pessoas que você ama, né? Que traria felicidade para você, seja de bens materiais ou imateriais, né? Conquistas pessoais, você provavelmente faria uma lista relativamente grande, ou que não fosse grande, mas seria bem determinada, coisas que você conhece claramente. E você olhando para essa lista, provavelmente você teria assim uma percepção, poxa, isso seria tão bom se eu alcançasse isso, né? Seria tão bom se eu conquistasse isso na minha vida. E essa lista traz, assim, de certa forma, motivações. Tem pessoas que, quando constroem uma lista como essa, falam, poxa, eu preciso recuperar isso aqui, isso é um sonho antigo meu, eu preciso fazer isso. Enfim, isso não funciona tão simples assim. O processo de coach ajuda muito a gente a trabalhar, como eu falei, de forma neurologicamente correta para alcançar esses objetivos. O que eu quero te dizer é o seguinte, essa lista ela é muito poderosa. Quando você coloca isso como um ponto, um foco, uma direção, ela cria motivação, ela te dá uma percepção. Se ela for feita de forma correta, ela é transformadora. Mas você sabia que existe uma lista tão poderosa quanto essa lista? Ou seja, existe uma lista que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer, que ela consegue concorrer de forma tão grande com a nossa motivação, quanto seria essa lista que nos leva aos nossos objetivos e aos nossos sonhos. Na verdade, o que eu estou falando é que essa outra lista é que vai determinar você chegar nesses seus objetivos e nesses seus sonhos, né? Então, e não é uma lista do que nós queremos realizar. O que eu estou propondo a você é agora, ao invés de colocar no papel aquilo que você sonha, você fazer uma lista diferente. É você fazer uma lista do que você já conquistou. Uma lista bem clara, bem honesta daquilo que já é a sua realidade. E a gente está falando de uma lista de gratidão. É exatamente o tema que a gente está levantando hoje para conversar com vocês, né? Então, e acredite, nesse contexto, vou repetir, nós não estamos colocando gratidão em relação à religiosidade ou fé, ok? Nós vamos trabalhar isso de uma outra forma. O pensamento agora é neural, é neurológico, tá? Então, existe um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua vida tenha uma transformação e você consiga alcançar esses sonhos, esses objetivos, a partir dessa lista ou desse reconhecimento dos seus sonhos, do seu reconhecimento da sua gratidão, que vão te levar a essa lista dos teus sonhos, né? Todos nós, independente de etnia, independente de credo, independente de profissão, todos nós temos um sentimento muito profundo, que é o sentimento de busca de felicidade, desejo de ser feliz. Isso permeia todo ser humano. Todos nós temos esse desejo. Evidentemente que para cada um existe uma
uma explicação dessa felicidade. O que é felicidade para você? O que é a minha felicidade não é a sua felicidade, evidentemente, né? Mas o que é a sua felicidade? Onde é que está a sua felicidade? Você consegue determinar isso? Você tem isso claro? Provavelmente sim, ou provavelmente se você elaborar um pouco mais, você vai chegar e falar, isso é a minha felicidade. E cada um tem a sua felicidade, mas no contexto geral, todos nós buscamos a felicidade, né? E eu posso garantir a vocês que a neurociência comprova isso, que o caminho mais fácil e imediato para se alcançar a felicidade é através da gratidão. Por isso que eu digo, essa sua lista, essa sua percepção, esse seu reconhecimento agora do que você tem, disso que você está vivendo, independente do que você está vivendo, você sempre vai ter motivos de gratidão. Vão fazer com que você chegue na sua lista dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, aonde está a sua felicidade. Porque se você tem sonhos, metas e objetivos, você, numa segunda camada, não é, na verdade, o que você coloca lá, em termos de materiais ou em termos específicos que você está querendo conquistar. Numa segunda camada, o que está embutido lá é a felicidade de chegar lá, é a felicidade de conquistar, é a felicidade de estar naquele momento onde você realizou, e não necessariamente aquilo que você realizou. Bom, a neurociência tem mostrado isso de várias formas. Saiu há pouco tempo, isso tem coisa de 1 mês e meio, 2 meses, uma reportagem na revista Time americana, que é uma revista muito conceituada, onde ela fez uma compilação, uma reportagem muito interessante sobre pesquisas feitas por neurocientistas americanos que comprovam como você pode chegar à sua felicidade. E adivinha qual foi o resultado da pesquisa? Qual foi o ensinamento que essa pesquisa trouxe dentro de todos os métodos e os experimentos que eles fizeram para chegar às conclusões finais? A primeira coisa, para você chegar à felicidade, gratidão. Exatamente isso, gratidão. E veja bem, aqui tem uma conotação muito interessante, porque o que os neurocientistas americanos recentemente perceberam é que o simples fato de você no seu cérebro buscar um motivo de ser grato, de você pensar em ser grato, né? E de procurar por que eu sou grato, o que eu posso dizer que eu sou grato. Grato a quê? Eu sou grato a estar vivo, eu sou grato a ter a minha família, eu sou grato a poder enxergar, eu sou grato pelo meu trabalho, eu sou grato pela minha casa. Não interessa. O processo cerebral de buscar isso dentro do teu cérebro, essa resposta, ele já é o suficiente para você gerar mecanismos internos que vão te levar à felicidade. Então, mesmo que você esteja passando por um momento muito ruim na sua vida, e isso aí não é exclusividade para você, isso aí não é só você que está passando por isso, tem muitas pessoas passando por situações muito, muito drásticas. Mesmo você estando vivendo numa plenitude, e aí só um detalhe, o coach coloca pra gente, e é uma coisa que a gente trabalha muito, é que não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, em qualquer situação, de qualquer forma que seja, a gratidão, esse processo de busca da gratidão, ele vai ser fundamental para a tua felicidade. E estamos falando de mecanismos neurais. Né? Mecanismos neurais, não estamos falando de pensamento positivo, não estamos falando de você ficar pensando coisas boas, não, nós estamos falando de disparar mecanismos cerebrais que vão fazer com que você chegue mais fácil àquilo que você determinou para você como felicidade. Para não deixar de falar da pesquisa como um todo, né? Mas o primeiro aspecto e o mais forte de todos foi a gratidão, que é o tema de hoje do que nós estamos falando. As outras 3 coisas que os neurocientistas perceberam e determinaram nos seus estudos. A primeira, a gratidão. A segunda, o reconhecimento dos teus sentimentos ruins. Isso significa o quê? Uma autoanálise, uma autoavaliação. E autoavaliação para a gente significa autorresponsabilidade. Você se responsabilizar pela sua vida. Tudo que acontece na sua vida é determinado por você. São as suas escolhas que determinam
o seu destino. E o seu destino, ele é traçado a partir das suas decisões, que são suas escolhas. Então, aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você sente, isso tudo é ação, é comunicação. Isso aí, de alguma forma, vai trazer repercussões. E aí depende de você, o que você está pensando, o que você está sentindo e como você está agindo. Porque se você pensa coisa boa, age de forma correta e sente e tem pensamentos que te levam a coisas positivas, vai ficar muito mais fácil a sua vida. A mesma coisa, e inversamente proporcional, melhor dizendo, é você começar a pensar em derrota, em fracasso, em dor. Então, quando a neurociência mostra que o fato de você reconhecer teus sentimentos ruins faz com que você tire de uma área cerebral onde esses pensamentos, desses sentimentos estão permeando, coloque ele num lado consciente e ali ele vai ser melhor trabalhado. Fica muito mais fácil para você corrigir determinadas mazelas emocionais, aquilo que você traz de marca emocional ruim, que você mesma sabe que você tem. Fica muito mais fácil, a partir desse reconhecimento honesto com você mesma, de que aquilo ali precisa ser modificado. E, evidentemente, quando você se livra disso, você está se livrando de âncora. Âncora que te prende, que não te leva a lugar nenhum, que, pelo contrário, te limita a chegar naquela meta, naquele objetivo que você tem de vida. A terceira coisa, olha só que interessante. Primeiro, a gratidão. Segundo, o reconhecimento dos sentimentos. A terceira, a tomada de decisões. Tome decisões. Não fique procrastinando, ou seja, não fique adiando aquilo que você tem que fazer. Não fique empurrando com a barriga. Tome as decisões. As decisões precisam ser tomadas. Elas não podem ficar no campo mental te contaminando e aquele diálogo que te perturba o tempo inteiro. Você precisa tomar decisões. E as decisões fazem com que você saia da sua zona de conforto. Se você decide uma determinada coisa, você começa a agir numa determinada direção. E agir numa determinada direção é em busca das suas metas e dos seus objetivos, né? Então, gratidão, o reconhecimento dos sentimentos, a tomada de decisões e, por último, os neurocientistas nessa pesquisa identificaram, é a necessidade que você tem de tocar as pessoas. Tocar as pessoas te leva à felicidade. E como que a gente coloca isso dentro de um coach, de um processo de coaching, que no nosso coach da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, a gente trabalha com um exercício muito interessante que a gente chama de abraço de 40 segundos, que vai ao encontro direto disso que a pesquisa recentemente vem apresentar e que isso aí já há anos já vem sendo desenvolvido nesse processo nosso de coaching, que não é um coach tradicional, é um coach que a gente considera assim muito inteligente, que tem uma sacada muito legal nessa questão da inteligência emocional. E as pesquisas estão provando isso, né? Quando você abraça uma pessoa por 40 segundos, e esse abraço não é um abraço de conotação sexual, não tem nada a ver com isso, é um abraço onde você vai transmitir sentimento bom, um abraço onde você vai passar uma energia boa para a pessoa, se você acredita nisso, você vai trocar aquele momento como uma transmissão de sentimento bom. E não tenha dúvida que é você que está recebendo isso. Você está se desintoxicando, você está bloqueando no teu cérebro sentimentos ruins e transformando o teu cérebro num potencial de sentimentos bons. Gratidão, reconhecimento dos sentimentos ruins e, a partir daí, mudanças. Tomada de decisões e tocar as pessoas. E a gente sugere o abraço de 40 segundos. Olha só que interessante. E a gratidão, evidentemente, está aí, mais uma vez, sendo comprovada como um dos aspectos mais importantes aí da mudança de condição do ser humano, né? Então, por que a gratidão ela é conhecida, ela é falada hoje em dia e muito falada como a chave mestra? Olha só, a gratidão é a chave mestra da felicidade. Quando a gente começa a trabalhar esse sentimento de gratidão, quando a gente começa a exercitar a gratidão, ela dissolve, ela tem o poder de dissolver o medo.
Pessoas que têm medo, medo de agir, medo da vida, medo de coisas bobas, O medo, ele é paralisante na vida de qualquer um. O medo faz com que a gente fuja das nossas oportunidades. E quando você é grato, você exercita a gratidão, você começa a eliminar os sentimentos de medo. Raiva. Pessoas com raiva são pessoas intoxicadas, pessoas pesadas, pessoas que não crescem, pessoas que estão sempre num limbo. E o sentimento de gratidão, ele é capaz de ir eliminando os sentimentos de raiva. A amargura, pessoas amarguradas, pessoas que são tristes, pessoas que não transmitem coisas positivas para ninguém. A partir do momento em que você começa a exercitar a gratidão, você começa a mudar isso também. A eliminação de preocupações, a eliminação de ressentimentos, né? A gratidão, ela faz com que você tenha uma mudança de comportamento neural tão grande que isso tudo começa a ser eliminado. E dá para imaginar o que é uma vida de uma pessoa que tinha todos esses sentimentos e começa a eliminar isso e começa a ver o mundo de outra forma. Não tenha dúvida que quando você muda, o mundo muda ao seu redor. Isso aí é uma coisa muito clara e a gente vê isso o tempo inteiro nos processos de coaching. Então, faz essa experiência, né? Isso aqui que a gente está colocando não é para ficar como uma informação legal. Isso aí tem que estar na prática da vida da gente, né? Toda vez que você tiver um sentimento de tristeza, um sentimento de não estar se sentindo realizada, que você não estiver se sentindo como uma pessoa capaz, qualquer coisa que venha na sua mente, que venha te derrubar ou que venha te puxar para baixo, não deixe isso acontecer. Um dos exercícios mais poderosos é você pensar o porquê que você é grato na sua vida. Gratidão, gratidão. Coloca gratidão dentro da sua cabeça. E sabe como que a neurociência explica isso? Quando nós geramos um sentimento de gratidão no nosso pensamento, a gente começa a ativar uma coisa que é o sistema de recompensa do cérebro. Nós temos um sistema neural numa área, fica localizado numa área que o nome não interessa muito para vocês, mas só a título de conhecimento, numa área cerebral chamada de núcleo accumbens, que é uma área que é o sistema que é responsável pela sensação de bem-estar e prazer no nosso corpo. Então nós temos um sistema que pode ser ativado através da gratidão, que é esse sistema de bem-estar do nosso corpo. E prazer, quando a gente tem prazer, quando a gente tem bem-estar, a gente está ativando exatamente esse sistema, né? Então esse sistema de recompensa do cérebro, ele é conhecido como a base neurológica da satisfação e da autoestima. E quando a gratidão ela é exercitada, ela estimula a ação dessa área. Quando você tem sentimentos de gratidão, você está dando neurologicamente estímulos nesse ponto, que vão produzir alterações a esse favor, que é exatamente autoestima, né? É exatamente todo esse processo de bem-estar e de sentimento de prazer, né? Então, veja bem, quando o nosso cérebro, através da nossa percepção, a gente identifica que algo de bom aconteceu, né? Que algo deu certo, né? Que nós fizemos e a coisa ficou boa, ficou certa, aconteceu, que nós fomos bem-sucedidos em alguma coisa que nós fizemos, né? Ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e nós somos gratos por isso, exercício pleno de gratidão, vai haver uma liberação no nosso organismo de uma substância chamada de dopamina. Essa substância é uma substância neurotransmissora do nosso cérebro. Quer dizer, o que significa isso? É uma substância que transmite mensagem entre os neurônios. E o mecanismo inclui ativar exatamente os receptores dessa área do prazer, dessa área da recompensa. Então, a dopamina ativa essa região. E quando ela está sendo produzida através do sentimento de gratidão, aumenta a nossa sensação de prazer, aumenta a nossa sensação de autoestima. Então a dopamina ela é fundamental para motivação, para foco, para produtividade, para a gente sair daquele sentimento de procrastinação, para a gente realizar coisas importantes na nossa vida que vão nos levar efetivamente para aquilo que a gente determina como a nossa meta e o nosso objetivo de vida.
Por isso que pessoas que manifestam gratidão, elas exibem níveis muito elevados e sempre mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Repara só, repare uma pessoa que você conhece que é grata, que quando você conversa com ela, ela está exalando gratidão. Repara se ela não tem essas características, né? Mas para a gente ter gratidão, para a gratidão existir dentro de nós, ela precisa ser construída pelo nosso pensamento. O nosso pensamento, ele precisa ser direcionado para isso. Você precisa pensar em gratidão. Não é simplesmente você pensar assim, eu sou grato. Mas grato a quê? É esse o processo que o teu cérebro precisa percorrer. Com sinceridade interior. Você precisa fazer isso com você de uma forma honesta com você. Pensar em coisas que você já conquistou. E essas coisas que você já recebeu, essas coisas que você já tem, sejam coisas simples ou grandes conquistas, não interessa, né? Coisas materiais ou relacionamentos importantes que você conquistou na sua vida, importantes amizades, importantes amores. Você precisa ser grato às vivências que você teve, experiências importantes que você teve, que transformou você na pessoa que você é hoje. Seja grato. E isso a partir do seu pensamento, porque não é um processo externo, ninguém dá a você gratidão. Você tem que gerar dentro de você a partir do momento em que você dá esse foco na sua vida, né? Gerar sentimentos de gratidão é escolha. Você precisa escolher pensar e construir esse reconhecimento interno em você, independente das circunstâncias que você está vivendo hoje, né? Independente de como está a sua saúde, independente de beleza física, independente de beleza de bens materiais, isso aí não interessa. Pode estar tudo muito bem ou as coisas podem não estar caminhando muito bem nesse presente momento. Gratidão. Nada impede do exercício da gratidão. Bom, eu mostrei o caminho, né, ou expliquei um pouquinho sobre a questão da dopamina, mas existe uma outra via neural que a gratidão também estimula, né, através de vias cerebrais de liberação de um outro hormônio. E esse outro hormônio também liberado pela gratidão se chama ocitocina. E olha só, a ocitocina que é liberada no nosso organismo, talvez você já tenha escutado falar sobre ocitocina ou já tenha lido alguma coisa, ou mesmo se você não tenha visto nada sobre isso, eu vou explicar. Ela é um hormônio que estimula o afeto. Ela é um hormônio que traz tranquilidade. Ela é um hormônio que reduz a ansiedade. Ele é um hormônio que reduz a fobia, reduz o medo. Mais uma vez, então você está somando ocitocina e dopamina, trazendo grandes condições interiores de realizações. E você não precisa para isso tomar droga, tomar medicamento ou fazer nada. Você mesmo é capaz de produzir isso no teu organismo pelo simples exercício da gratidão. Então a ocitocina ela é produzida numa região do nosso cérebro chamado de hipotálamo. O hipotálamo, né, liga o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso ao nosso sistema endócrino, ou seja, da parte neural vai para a parte hormonal. E ele, do hipotálamo, a ocitocina, ela consegue estimular uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Então, esse estímulo da glândula, liberando ocitocina para a corrente sanguínea, faz com que o teu organismo fique encharcado disso, a partir de sentimentos de gratidão, a partir de percepções da gratidão, né? E aí vou fazer uma pergunta, como todo coach precisa perguntar, né? Você conhece alguém que consegue realizar coisas poderosas, coisas fantásticas, que tenha uma vida de realizações plenas, que ela esteja em depressão, que ela esteja contaminada pela raiva, pela amargura, pela angústia? Seja sincero, você acha que alguém consegue vencer na vida nutrindo esse tipo de situação, desse tipo de sentimento? Provavelmente não, né? Pois a gratidão, então, é um grande antídoto, como eu falei, para tudo isso, né? Ela potencializa muito a vida e ela permite uma superação de obstáculos que vão se colocando muitas vezes no nosso caminho, que não é exclusividade sua, não é exclusividade minha. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades. A diferença é como que a gente vai lidar com isso, a diferença é como a gente vai transpor aquela dificuldade. E a gratidão, ela é capaz de gerar um sentimento de poder muito grande.
de realização muito grande. E isso facilita muito você alcançar as suas metas e as suas conquistas. Muitas vezes aquilo que antes, num outro momento, seria uma barreira quase que intransponível para você, a partir do momento que você exercita a gratidão, isso se transforma numa dimensão tremenda. Você vê aquilo passar com uma facilidade que você nem imaginava antes. Tudo pelo exercício da gratidão. Então, com isso, exercitar o sentimento de gratidão vai dissolver medo, angústia, sentimento de raiva, e fica tudo mais fácil, né, de controlar essas situações, controlar esses processos que são extremamente limitantes na vida de cada um, né? Uma outra coisa interessante é que o nosso cérebro, o nosso organismo, ele não, e principalmente a questão neural, né, olhando pelo lado fisiológico do processo, nós não conseguimos ter dois sentimentos antagônicos ao mesmo tempo. Você acha que você consegue ficar triste e feliz ao mesmo tempo? Você consegue fazer com que o teu cérebro produza essa reação de felicidade e tristeza? Não, isso não é possível. Você pode estar triste num determinado momento e um segundo depois, ou um milésimo de segundo depois, você está feliz. Aí existe uma coisa chamada de bipolaridade, que é uma doença, né? O que nós estamos falando aqui é você ter dois sentimentos ao mesmo tempo. E é exatamente o que a gratidão consegue fazer, além de todo esse processo que a gente está explicando aqui para vocês, é que o espaço que ela passa a ocupar no teu cérebro, as vias neurais que ela começa a ocupar em termos de estímulo neural, elas não deixam que outros sentimentos surjam, a não ser o sentimento de gratidão, e a gratidão te trazendo felicidade, a gratidão te trazendo coisas boas, a gratidão te dando sentimento de merecimento. Porque você é como se bloqueasse os sentimentos de tristeza. Não existe caminho neural mais que possa ser percorrido a partir desse processo, a partir do momento em que você ocupou o seu cérebro de forma diferente. E isso é muito diferente da gente falar de pensamento positivo. O pensamento positivo ele é uma fagulha dentro de todo esse processo, né? Porque você ficar pensando positivo, vai dar tudo certo, e nada é quase nada. Você precisa fazer isso de uma forma diferente. E a gratidão, ela faz isso, né? Então, com o exercício da gratidão, também nós passamos a reconhecer as oportunidades que nós temos e as possibilidades de refazer os nossos caminhos, caso alguma coisa tenha dado errado. Isso se chama, sabe o quê? Flexibilidade. A gratidão promove essa capacidade. Você, mesmo que diante de todo um projeto, de toda uma estratégia que você construiu para chegar a um determinado ponto, aparece um percalço, aparece uma dificuldade, uma crise econômica como essa que muitas vezes a gente se depara, e agora? O teu cérebro, em função do exercício da gratidão, em função de todos os mecanismos neurais que você foi eliminando pelo poder desse antídoto, ele faz com que você tenha uma percepção muito melhor de ter a flexibilidade de percorrer por outros caminhos, mas chegar naquilo que é sua meta e é o seu objetivo. Isso tudo pensando também em gratidão. Então, para fazer seu dia começar de maneira positiva, eu vou sugerir uma coisa a vocês, né? Na prática, como é que a gente faz isso? Na hora que você acordar, quando você acordar pela manhã, se você for ficar na sua casa, né? Muitas donas de casa não têm atividade dupla, mas aquelas que têm, ou independente se vai ficar só em casa, tenta e coloca isso como uma rotina, o exercício da gratidão. Pensa durante esses momentos em que você estiver na sua casa, no seu lar, fazendo as suas atividades, ou se você tiver que se deslocar para o seu trabalho, né, num determinado tempo do seu dia, 10, 15 minutos, meia hora que seja, pensa em gratidão. A partir de amanhã, depois de assistir esse vídeo, quando você acordar pela manhã, coloca isso como uma rotina. Eu vou fazer exercício da gratidão, como o Gustavo Carvalho Coach ensinou. Gratidão, gratidão. Bombardeia o teu cérebro de gratidão. Quais foram as realizações que você conquistou, que você tem? As menores que sejam, as maiores que sejam, materiais ou não materiais, pensa em gratidão. Pensa o quanto você é grata
pela sua vida. Pensa quanto você é grata por você enxergar. Pensa quanto você é grata por estar numa cadeira de roda, mas estar viva. Pensa quanto você é grata pela família que você tem, pelos amigos que você tem. Pensa quanto você é grata por tudo que você conquistou, pela tua inteligência. Pensa em gratidão, gratidão, gratidão. Bombardeia o teu cérebro com gratidão. No final do dia, exercita um pouco disso também. Imagina como o seu dia foi cheio de coisas. Uma coisa que você escutou no rádio, ou que você viu na internet, na televisão, uma palavra que alguém trouxe para você, inclusive se for uma palavra de dor, e que você tirou daquilo ali um aprendizado, a sua reação diante daquela situação, o quanto que você agora é grato por ter aprendido a não reagir diferente. Ou se você agora ainda reagiu de maneira errada, que você seja positivo no outro dia e seja grato por estar pensando diferente, em ser positivo. Gratidão você pode exercer o tempo inteiro, em qualquer circunstância. Mas faça. Exercite esse poder da gratidão. Pense em gratidão. Faça essa experiência neural, que ela é muito importante, ela é muito impactante. Ela vai mudar a sua vida, vai transformar a maneira como você vai passar a ver a sua vida. Parece mágica e é quase mágica. A gratidão ela tem um poder realmente impressionante e ela vai trazer alterações neurais de um impacto muito importante na vida de vocês. Bom, eu vou fazer um resumo disso tudo através de um presente para vocês. Eu vou colocar agora para vocês assistirem um dos meus vídeos que eu apresento no meu canal no YouTube. Quem não me conhece no canal do YouTube, é só colocar Gustavo Carvalho Coach. Entra lá no YouTube e coloca Gustavo Carvalho Coach, C-O-A-C-H, Coach, e você vai achar a minha página. Mas eu vou colocar aqui um dos vídeos, e é exatamente um dos vídeos que eu publiquei, e foi o meu segundo vídeo, e talvez um dos vídeos que eu tive uma repercussão maior em termos de audiência. Isso tem apenas 3 meses, e esse vídeo já está sendo visto no mundo inteiro. Ele foi distribuído no WhatsApp aí pelo Brasil inteiro. Eu tenho tido retornos de pessoas de vários países do mundo, pessoas do Japão, pessoas da Inglaterra, pessoas do Chile, pessoas da Austrália. Existe audiência do meu canal e pessoas me assistindo na Rússia. Então tem sido bem interessante, e o vídeo da gratidão foi exatamente o que abriu as portas para essa dimensão que a coisa tomou. E eu vou colocar esse vídeo agora aqui no final. Ele faz um grande resumo de tudo isso que a gente falou, e eu vou terminar aqui então, não podia ser diferente, convidando vocês, evidentemente, a visitar o meu canal no YouTube, porque tem coisas muito legais lá, é inteiramente gratuito, não tem nenhuma conotação financeira, ninguém paga nada, não vendo nada através do meu canal. A ideia é divulgar conhecimento, a ideia é divulgar o pensamento do coach integral sistêmico através do meu canal, é divulgar a neurociência e a inteligência emocional que eu trabalho dentro dos meus processos de coaching. O meu canal também no Facebook, eu convido vocês a darem uma passadinha lá. É só colocar no Facebook Gustavo Carvalho Coach, você também vai me achar. Pode curtir lá. Todos os dias eu tenho colocado umas mensagens para reflexão, para a gente pensar coisas diferentes, para a gente sair um pouco desse mundo tumultuado, pesado, e gerar um pensamento diferente para neurologicamente mudar um pouquinho também essa nossa vibração, tá bom? E não podia terminar sem dizer para vocês gratidão. Gratidão pela presença de vocês aqui, gratidão por estar aqui com vocês, gratidão pela vida, gratidão por tudo de bom que tem acontecido, gratidão por ter criado agora mais com certeza um link de amizade com você que está me assistindo. Gratidão, sempre gratidão, ok? Então eu fico por aqui e desejo a vocês uma vida plena e abundante, ok? Um abraço a todos e até breve. Tchau, tchau. Constantemente verificamos pessoas pensando em como será o seu futuro, criando expectativas e sonhos naquilo que pretendem conquistar.
muitos pensam nos seus ganhos materiais, nos bens que querem acumular, nas suas conquistas de felicidade e harmonia na vida. Pensar em nossas metas e objetivos requer estratégia e deve ser feito de modo certo, pois precisamos fazer isso sempre de forma neurologicamente correta. Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muitas coisas que sonhamos e desejamos, acreditando que seríamos mais felizes e realizados se conseguirmos alcançar essas metas. Mas você sabia que existe também uma necessidade de fazermos uma outra lista tão poderosa quanto a dos nossos sonhos? Essa lista não é sobre o que queremos conquistar, mas sim uma lista sobre o que já na verdade conquistamos e realizamos. Estamos falando de uma lista de gratidão. E acredite, isso, neste contexto, não tem relação com religiosidade ou fé, e sim com um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua lista dos seus sonhos seja mais facilmente concretizada. A neurociência explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, passamos a ativar o sistema de recompensa do cérebro, localizado em uma área chamada núcleo accumbens. Este sistema é o responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima, e a gratidão exercitada estimula a ação dessa área. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que algo deu certo, que fomos bem-sucedidos ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, há uma liberação de uma substância chamada de dopamina, que é um importante neurotransmissor, ou seja, uma substância que transmite mensagens entre os neurônios, cujo mecanismo de ação inclui ativar os receptores dopaminérgicos que identificam a presença dessa dopamina deste núcleo accumbens. A dopamina ativa então essa região e aumenta sua sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados e sempre mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Mas, para a gratidão existir, ela precisa ser primeiro construída pelo nosso pensamento, ou seja, você precisa pensar nela, pensar em coisas que você já conquistou, coisas que você já recebeu, sejam coisas mais simples ou grandes conquistas, coisas materiais ou relacionamentos importantes. Gerar sentimento de gratidão é escolha. Isso mesmo, você escolhe pensar e construir este reconhecimento interno, independente das circunstâncias que hoje você está vivendo, como saúde, beleza física ou bens materiais. Por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais de liberação de um hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. A ocitocina é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino através de uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Com isso, exercitar o sentimento de gratidão também dissolve o medo, a angústia e sentimentos de raiva, ficando bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos e desnecessários. Entenda que nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e felicidade ao mesmo tempo. Então, ocupe seu espaço cerebral com sentimentos diários de gratidão, permitindo a superação dos obstáculos que se colocam em seu caminho, facilitando que suas metas e conquistas possam ser mais facilmente alcançadas. Para fazer seu dia começar de maneira positiva, pela manhã, ao sair de casa, experimente ir pensando nos diversos e muitos motivos de você ter gratidão. E termine seu dia refletindo. Quais foram suas realizações de hoje que lhe deram prazer? Quais pessoas que cruzaram seu caminho hoje e lhe ensinaram algo? Pense em gratidão, exercite a gratidão. Faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida abundante e feliz. Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional no coach.